A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, voltamos ao cenário devido. Agora a gente começa o primeiro livro de Coríntios. Então vai Coríntios do 1 ao 3. Amém? Mas antes da gente começar a orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder estar meditando a Tua Palavra. Pai, te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos dê, Pai, acesso à Tua sabedoria para entender, Senhor, todas as mensagens que o Senhor quer nos passar, Senhor, e que a gente ande sobre as Tuas palavras todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 2 de 1 Coríntios, o texto diz assim: a mensagem a respeito do Cristo crucificado. O texto diz: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Lembrando que Paulo, ele era doutor da lei, né? Paulo foi instruído, né, com um mestre chamado Gamaliel, muito sábio. Então, aqui ele fala o seguinte: eu não usei palavras difíceis, eu não usei de sabedoria, eu usei a palavra de Cristo, certo? A graça. E isso é muito importante, muito interessante, porque às vezes a gente a gente se pega falando, eu não sei falar, eu não sei o que pregar, eu não sei como evangelizar. E aqui Paulo já dá um grande exemplo, porque ele mesmo sabendo não fazia. Ele não usava palavras difíceis, ele não ficava decorando textos, ele apenas falava sobre a fé, sobre os milagres, sobre o poder do Espírito, né, sobre coisas que o Espírito manifestava no dia a dia. Ele não falava do ontem nem do amanhã, ele falava do que acontecia no dia a dia, né? E isso eu achei muito interessante, porque no próprio texto, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, isso nos deixa até claro por que Paulo prega dessa maneira. Paulo prega dessa maneira porque se Paulo pregasse de uma maneira muito eloquente, muito convincente, quem conhece do conteúdo que Paulo está falando, ou tipo assim, por exemplo, se ele usasse uma técnica de persuasão, se ele usasse uma técnica de convencimento, quem conhece da mesma técnica iria falar: eu não vou dar ouvidos para isso porque ele está usando de uma técnica para me convencer, né? Como a gente vai, por exemplo, numa loja Casas Bahia, o vendedor fala: posso te ajudar? E você já fala: não, só estou olhando. Por quê? Porque você sabe, se aquele cara ficar no seu pé, ele vai te convencer a comprar alguma coisa. Então é mais ou menos isso. Então, Paulo, ele nem usa disso, porque quem olha para ele vai falar assim: não tem técnica nenhuma aí, só tem a verdade que ele vive. É simples, é básico, né? No próprio texto, no capítulo 3, se eu não me engano, no capítulo 3 ele diz assim: e eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Então, ele até fala que ele entregou palavras simples de Jesus, como Jesus fazia quando pregava com os discípulos, né? Uma evangelização assim de forma clara, básica e objetiva, né? Então, por exemplo, quando Jesus qual o melhor exemplo? Quando Jesus ele ia pregar para a multidão, ele usava parábolas, né? Porque ele contava uma historinha ali básica, de uma forma simples, para que as pessoas interpretassem na sua sabedoria humana, na sua faculdade mental, algo que fizesse sentido para eles, né? Então a parábola do bom samaritano, por exemplo, Jesus sabia que para os judeus
faria sentido um homem estar ali meio morto, passar um sacerdote não fazer nada, um levita não fazer nada, mas quando passa um samaritano, este faz. Então, na cabeça de quem está ali, dos judeus, eles iam falar o quê? Poxa, eu não ajudei, o outro não ajudou, mas veio um de fora, um que a gente chama de vira-lata, veio e ajudou. Então, com certeza ele tem mais amor do que nós. Né? Acho que essa era a palavra que ele queria colocar na cabeça deles, de uma forma simples, né? Então, Paulo aqui deixa isso muito bem claro, de que ele não usa palavras muito difíceis, que ele não usa técnicas de eloquência, de sabedoria, mas ele usa a simplicidade do evangelho, né? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não? Como o próprio Paulo diz, se eu não me engano nós lemos isso em Romanos, que a lei mata e o Espírito vivifica, né? Mas por quê? Porque para seguir a lei tinha que ser muito mais rígido do que quem segue a graça. Então tinha que sempre ficar ali regradinho, regradinho, regradinho. Paulo foi criado, instruído na lei. Só que agora que ele vê que a graça é muito mais atraente. Por que é mais atraente? Não que a pessoa possa viver de forma relaxada, mas ela tem que se policiar menos para chegar a alcançar o Jesus Cristo que está sendo apresentado. Diferente que na lei tinha todo um contexto até ele conseguir ir lá e oferecer um sacrifício, né? É isso. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra, pedindo, Senhor, nos dê, Pai, acesso à Tua sabedoria para que todos os dias das nossas vidas a gente ande sobre as Tuas Palavras e não nos desviaremos delas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau.